De todas as sagas publicadas até agora pela Panini, a saga dos X-Men é a que ocupa um lugar especial no meu coração. É um momento dos X-Men, uma fase dos X-Men que eu gosto muito. Eu diria que a saga dos X-Men é meio que o meu xodó dentre todas essas publicações que envolvem momentos marcantes nos personagens Marvel e DC. Mas a saga dos X-Men, para mim, ela tem um diferencial. Ela está meio que misturada também com a minha história como colecionador de quadrinhos e apreciador dos Filhos do Átomo. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês justamente sobre a saga dos X-Men e por que você deveria colecionar, caso pudesse, obviamente, né, essa publicação. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João e hoje é dia da gente bater um papo sobre a saga dos X-Men. Quando se trata de enumerar motivos para a gente fazer alguma coisa, né, é sempre complicado a gente tecer uma lista perfeita. Então, eu queria colocar algumas razões, alguns motivos do porquê a saga dos X-Men é um negócio tão extraordinário e porque seria muito bacana se você pudesse colecionar esse título. O primeiro motivo que eu posso te dar é que se trata de um momento em que o Chris Claremont, que é o roteirista da saga dos X-Men, está num alto nível de produção. Chris Claremont está em excelente forma, está com uma capacidade criativa extraordinária nesse período. E quando eu falo que é um momento extraordinário, é porque quando você junta todo o contexto, você junta todo o bojo da publicação, é um negócio muito bom. Obviamente vai ter uma história melhor que a outra, vai ter de repente um momento que é uma coisa mais assim, mediana talvez, mas quando você junta tudo e é tudo aquilo que ele está construindo e no pensamento a longo prazo do Chris Claremont, você vê um diferencial muito grande na produção das histórias. O Claremont, ele conseguia trabalhar os X-Men como equipe dentro daquilo que eles tinham que desempenhar como equipe, dentro daquilo que eles tinham como desafio como equipe, dentro também dos próprios desafios relacionais como equipe. Mas ao mesmo tempo, o Chris Claremont conseguia trabalhar muito bem a individualidade dos personagens. Ele conseguia trabalhar muito bem o contexto individual dos próprios X-Men. Então você vê ele trabalhando de uma forma soberba a Vampira, a Tempestade, a Kitty Pryde, o próprio Wolverine, o Ciclope e por aí adiante. Então a gente vai vendo os personagens dentro das suas vidas, dentro dos seus contextos, dentro dos seus acertos, dentro dos seus erros, amadurecendo, aprendendo, se desenvolvendo e ao mesmo tempo ele consegue trabalhar todo o contexto que envolve a equipe e tudo aquilo que a equipe precisa fazer como time para poder fazer a diferença. Então Chris Claremont, ele está num momento pura e simplesmente espetacular quando a gente pensa na saga dos X-Men e consequentemente é um momento em que ele também está inserindo muitas ideias, está inserindo personagens, ele está assim levando os X-Men para um direcionamento onde muita coisa, vamos dizer assim, vai acontecer e que vai quebrar, eu diria assim, a equipe, vai fazer a equipe ser reconstruída, quebrar e reconstruir até assumir de repente um formato que ele entenda que seja o momento ideal dentro de todo o contexto que ele tem trabalhado com os Filhos do Átomo. Então, o primeiro elemento que eu entendo que vale a pena colecionar esse título é justamente pelo roteirista estar numa capacidade criativa muito grande. O segundo motivo é que quando a gente pensa em ponto de partida, quando a gente pensa em cronologia, né, dos X-Men, a saga dos X-Men é um momento muito bom. Por quê? Porque é um ponto de partida excelente. A gente vai pegar ali um momento em que terminou a saga da ninhada, a Vampira está querendo entrar para os X-Men, a Carol Danvers agora é a binária e ela não gosta nada disso, dá todo inclusive um conflito. A Kitty Pryde está bastante aborrecida com o Professor Xavier, por quanto que ele quer muitas vezes que ela fique com os novos mutantes. Então tudo isso está sendo trabalhado pelo Chris Claremont. Além disso, está chegando a Madeline Pryor, vai vir o casamento do Wolverine. Então, essas coisas todas
estão sendo trabalhadas justamente neste momento cronológico da saga dos X-Men, ali no comecinho. Então é um excelente ponto de partida. Eu nunca li X-Men, é um excelente ponto de partida. Eu queria retomar minhas leituras de X-Men, é um excelente momento também para retomar. Então, tanto para leitor novo quanto para leitor antigo, a saga dos X-Men é um momento, assim, na minha opinião, espetacular dentro da produção de conteúdo quando se trata de X-Men. Então, o segundo motivo é um momento muito bacana, é um ponto de partida para quem nunca leu, que é muito bom, e é também uma oportunidade de quem já leu revisitar esses títulos. Mas por que é um excelente momento para revisitar esses títulos? Porque quando a gente pensa na saga dos X-Men, a gente está olhando e indo lá para a Editora Abril, para o formatinho. Mas na edição 112, né, de Heróis da TV, foi cancelada, e foi cancelada justamente numa publicação dos X-Men que foi toda adulterada pela Editora Abril, uma vez que os X-Men vão enfrentar o Homem Impossível e se passa tudo dentro da redação da Marvel, e a Editora Abril mexeu em tudo na história e fez a história ocorrer dentro da redação da Editora Abril, e com isso, depois a Heróis da TV é cancelada e começa a edição de número 1 em formatinho dos X-Men. E é justamente esse momento ali que a gente tem, né? Foi publicado inclusive uma minissérie em 4 partes, que você pega ali o casamento do Wolverine e alguma coisinha de Super Aventuras Marvel, mas essencialmente a gente tem ali o começo da mensal dos X-Men, onde essas histórias vão começar a ser narradas nesse volume, o volume 3 especificamente, e dali para frente é a mensal dos X-Men em formatinho. Então quem não tinha, aliás, quem tinha vai poder e vendeu a coleção vai poder ter essas histórias de volta, e quem ainda tem a coleção muitas vezes vai poder ter essas histórias sem cortes, sem a alteração ali de informações e coisas desse tipo, quando muitas vezes a Editora Abril fazia isso, né? Então esse também é um outro motivo, ou seja, para o leitor antigo revisitar o título e para o leitor novo conhecer o título. E isso é bem bacana, porque muitas vezes a gente também deixou a nossa coleção, né, e vendeu por algum motivo, e agora pode resgatar essas histórias dentro de um formato bacana e dentro de uma fidelidade, né, ao conteúdo original que a gente tem nas nossas mãos hoje, por quanto aí de todo o cuidado, obviamente, que a Panini tem, e obviamente não dá mais para fazer as coisas que a Editora Abril fazia, até porque dentro do momento que a gente vive hoje em dia seria inadmissível, não é mesmo? Além disso, a saga dos X-Men, ela trabalha muito bem com excelentes desenhistas. A gente vai ter o John Romita Jr. num traço assim, que ele meio que pegava um pouquinho, né, um pouco da influência do pai dele, não é esse traço tão estilizado que ele trabalha hoje em dia, e depois ainda a gente ainda tem o finzinho da fase do Paul Smith. Além do Paul Smith, a gente tem o Walt Simonson. Além do Walt Simonson, a gente vai ter o Mark Silvestre, o Jim Lee também participa dessa fase. Ainda não chegou, né, a fase do Mark Silvestre nem do Jim Lee, elas vêm mais adiante, mas é também um momento aí em que os desenhistas, né, que trabalhavam com o Chris Claremont faziam um trabalho excelente. Então se trata de um momento onde a gente tem roteiro e arte que combinam muito bem. Então, se eu estou atrás de uma boa história com bom roteiro e boa arte, a saga dos X-Men me traz isso. Se eu estou atrás de uma história bem desenvolvida, a saga dos X-Men me traz isso. Se eu estou atrás de um resgate de boas histórias, coisas que eu já li, eu queria ler de novo, a saga dos X-Men me traz essa oportunidade. Se eu nunca li X-Men, queria um bom momento para começar, a saga dos X-Men também me traz isso. Se eu quero um roteiro de alta qualidade, com alguém que está com uma capacidade criativa assim muito grande, a saga dos X-Men também provê isso pra gente. Então, saga dos X-Men é um título que vale a pena. A saga dos X-Men é um momento que os Filhos do Átomo estão sendo muito bem trabalhados, e queria nomear uma última questão, é que se trata também de um momento cronológico, onde não
não tem um monte de títulos X. A gente sabe que na década de 90 multiplicou, né, os títulos X e, consequentemente, por ter acontecido isso com X-Men, Fabulosos X-Men, sei lá mais o que, X-Men, X-Force, X isso, X aquele outro, mais Novos Mutantes e não sei mais o que, acabou tendo uma saturação dos títulos dos mutantes, e isso acabou também prejudicando a qualidade das histórias. E nesse período não, a gente tem X-Men e os Novos Mutantes, e isso é o bastante, porque o Chris Claremont está trabalhando muito bem os Novos Mutantes, né, que em momento separado, né, e os X-Men dentro da revista dos X-Men. Então a gente só tem Fabulosos X-Men, e isso faz também com que o trabalho do Chris Claremont faça muita diferença, porque não tem um monte de vertentes, um monte de outros títulos sendo trabalhados em torno disso. Eu acho que, às vezes, a Marvel poderia ter enxugado a quantidade de títulos X posteriormente e, consequentemente, ter deixado ali um ou dois títulos e, como consequência disso, ter trabalhado melhor o desenvolvimento das histórias e não ter oferecido uma quantidade absurda de títulos dos mutantes e, consequentemente, sacrificado sobre muitos aspectos, sobre muitos momentos, a qualidade das histórias. E, nesse momento específico, não tem qualidade de história sacrificada, tem sim uma qualidade muito alta e numa produção de conteúdo e num pensamento de longo prazo do Chris Claremont que faz toda a diferença. Então, fica a dica para vocês da saga dos X-Men. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E me diz aí, você está colecionando a saga dos X-Men? Sim ou não? O que você está achando? E vamos bater um papo, que conversar com vocês é sempre muito bom. E antes de terminar o vídeo, me permite deixar aí na tela o nome da galera que tem apoiado o canal. Valeu pela força e pelo apoio de todos vocês. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.